Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Estamos de volta aqui com mais um vídeo no meu canal. Espero que você esteja gostando desse trabalho que a gente vem fazendo há alguns dias. A gente está aprendendo ainda como fazer isso de uma forma organizada, sincronizada e a cada dia procurando evoluir para que você se sinta satisfeito e que a gente consiga suprir a necessidade desse mercado imobiliário que é vasto, principalmente a necessidade de aumento do conhecimento para que você possa aumentar o seu resultado. O nosso tema hoje é lançamento imobiliário. Durante muito tempo você deve ter ouvido falar de fórmula de lançamento. Hoje tudo na internet é fórmula de lançamento. As pessoas estão querendo lançar várias coisas. Só que no mercado imobiliário, lançamento imobiliário é uma coisa já muito antiga, né? No mercado antigo a gente já faz lançamento, não por meio digital, há muito tempo. E isso, existe uma técnica, existe um método que você aplica para ter mais performance. É isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você desse um like nesse vídeo aí, compartilhasse, curtisse, de alguma forma, deixar seu comentário também no final se você gostou, porque isso ajuda o YouTube a ranquear e essa é a moedinha que você paga pra gente aqui. Falando em moeda, deixa eu te falar, tá vendo aqui, ó? Milhões. Nós vamos falar hoje de algo de milhões e quem sabe você pode se premiar com uma caixa do milhão. Essa caixa que eu comprei para mim, ela representa para mim milhões. Então toda vez que eu vejo aqui uma questão de visualização, eu projeto um resultado maior para esse ano. Esse ano a gente já faturou milhões de reais através de duração e desenvolvimento de produtos imobiliários, lançamentos também. E hoje nós vamos falar especificamente de lançamento. Então vamos para lá, vamos para o lançamento. Primeira coisa que você precisa saber: não existe uma fórmula secreta para o lançamento imobiliário. Se alguém falar para você que existe uma fórmula secreta, é mentira, tá? Existe método, tá? Métodos são etapas que precisam ser cumpridas, mas não é uma fórmula. Por que não existe uma fórmula? Porque um bolo, ele tem uma fórmula de composição. Você fala quanto de açúcar vai, quanto de sal vai, qual que é a temperatura. Você consegue ajustar isso e essa fórmula ela dá o mesmo bolo em qualquer lugar que você for implementar. Um lançamento imobiliário não. Você pode fazer um loteamento de chácaras em São Paulo, na capital, e ter um sucesso tremendo, um produto muito bem posicionado. Você fazer esse mesmo lançamento em Sinop, por exemplo, e você não ter essa mesma performance. Por quê? O mercado imobiliário ele é micro-regionalizado, ou seja, as pessoas consomem ao entorno de onde elas estão e, por conta dessa região e desse consumo micro-regionalizado, elas se comportam por culturas locais. A forma que o paulista consome é diferente da forma como o mineiro consome, como o sul-mato-grossense consome, quanto o goiano consome e assim sucessivamente. Então, isso você precisa entender, que existe método. E nós estamos falando aqui sobre um método de lançamento, que não é a fórmula de lançamento. E que a gente dividiu aqui em 4 pilares, tá? Eu vou falar para você. Primeiro pilar, eu vou falar para você aqui. A gente dividiu em 4 pilares. O primeiro pilar é a fase institucional. Nós vamos falar sobre ela. O segundo pilar é a fase de conscientização e mobilização do produto. O terceiro pilar é a fase teaser do produto. Você vai começar a criar antecipação do desejo de consumo do seu cliente. E o último pilar é o dia D, a preparação do dia do lançamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Só que lembrando, gente, é algo complexo que nós estamos falando aqui. Não dá para eu resumir um lançamento imobiliário que a gente trabalha num ciclo de 6 meses praticamente. Isso é legal você entender. Lançamento imobiliário, você nunca faz esse lançamento em 30 dias. Um lançamento imobiliário inteligente, ele é planejado. Você pensa ele antes mesmo dele ocorrer, mas pensar antes dele ocorrer não é pensar e lançar daqui a 30 dias. Não é pensar e lançar sem RI. É você ter o RI na mão, sentar, planejar um ciclo de 120 a 180 dias para que você tenha eficiência nesse lançamento. Então vamos lá. A partir do início do empreendimento, normalmente quando as empresas, os incorporadores, os meus parceiros investidores chamam: Cleberson, vem para cá e me ajuda a lançar esse produto. Eu normalmente entro, antes de fazer a movimentação comercial, antes de posicionar o produto, eu entro na fase de finalização de alguns ajustes da campanha, eu começo a fazer uma fase de entendimento da cultura local e estruturação da campanha. Ou seja, eu não entro num produto onde já está tudo montado, eu só tenho que vender.
Isso é o trabalho da imobiliária. E olha lá, depois eu vou falar um pouco mais disso. Não é só isso não, tá? Mas a grande maioria das vezes, quando o cara me chama, eu entro para dentro do projeto e dentro desse projeto eu começo a avaliar se ele está comunicando com a cultura local. Como é que eu sei disso? Eu começo a rodar a cidade, eu começo a visitar os estandes do concorrente, eu começo a entender, faço um benchmark no mercado, vejo quem está vendendo, eu vou ter acesso à tabela de venda, eu vou falar com imobiliárias, eu vou falar com corretores, eu vou falar com clientes que estão dentro de estandes comprando, eu vou ver que campanhas digitais estão rodando na internet naquele momento, eu começo a me aprofundar nisso e com base nessa análise eu começo a ter um consenso de entendimento, né, uma ideia de entendimento daquele mercado, e aí sim eu começo a validar a campanha. Aí eu vou para a campanha e olho o branding dele, ou seja, qual que é a história que essa marca está colocando no mercado. É isso que o cliente precisa? É assim que o cliente está consumindo? É assim que o cliente está buscando? Ela é uma marca viva? Ela é uma marca que entrega os valores que o produto desenhado se propõe? Aliás, o produto está desenhado de acordo com a demanda local? Porque, cabe dizer, você incorporador, se você está chegando nesse momento, o seu produto, que pode acontecer, tá? O seu produto ele não está adequado para o momento de consumo, muitas vezes, mesmo que você tenha passado 2, 3 anos aprovando, cabe uma revisão no seu projeto. Pode ser muito mais rápido você revisar um projeto em 6 meses, em 3 meses, e não lançar do que correr o risco de você lançar e não vender, ou lançar e ter um estoque muito alto ao longo de muito tempo, porque aí seu custo de sustentação, seu custo de stand, seu custo de equipe, seu custo de marketing fica muito elevado. Então cabe revisão. Por que eu levanto esse adendo aqui? Porque muitos dos incorporadores sofrem com o nosso custo Brasil. E quando eu falo custo Brasil, não é custo de obra, não. É a burocracia que o nosso país aplica na aprovação do empreendimento imobiliário. Eu mesmo passei por um processo há pouco tempo atrás, a gente abortou um empreendimento que estava pronto para lançar no ano que aconteceu a Covid. Então, a gente teve que perder todo o trabalho porque o produto ele ficou vencido, ou seja, ele não dava mais para aquele momento que a Covid veio mudando totalmente o panorama de mercado e o produto que a gente tinha desenhado já não mais cabia. Isso aconteceu por conta do Covid, mas quantas pessoas, quantas empresas, quantos incorporadores têm projetos empacotados quando tentam lançar esse projeto que ficou 4 anos, 5 anos, 6 anos na mesa, esse projeto não performa mesmo, não adianta vocês fazerem um brand bacana se o produto estiver desalinhado. O cliente não vai comprar mais um apartamento de 3 quartos, às vezes com uma sacada balcão, se hoje ele está querendo uma sacada varanda com um espaço gourmet integrado. Pode até comprar, mas você vai ter que se esforçar muito, sua velocidade de venda vai cair muito, e quanto custa isso para você? Então, essa primeira fase que a gente entra, que normalmente dura de 45 a 60 dias, é um entendimento do produto, é a fase que a gente chama de posicionamento e estruturação da campanha. Posicionei o produto, estruturei a campanha, com base nesse briefing que a gente faz, nós vamos abrir a fase institucional. Isso aqui é muito importante. Pouquíssimas empresas fazem, tá? E aí, você que é corretor e está assistindo esse vídeo, não fica preocupado que eu estou falando aqui ainda no início da estruturação. É bom você entender que isso acontece porque os incorporadores eficientes e inteligentes, eles usam esse método. Muitos usam esse método e aplicam isso com sucesso. E você vai começar a entender o incorporador que tem sucesso e o incorporador que não tem sucesso e por que ele tem sucesso ou não. Então, chegando nessa fase institucional, o que o incorporador faz? Mesmo com o projeto pronto e com a campanha já estruturada, ele começa a visitar autoridade e personalidades de credibilidade nessa cidade. Tá? Seja você o incorporador tradicional da sua cidade, seja você um incorporador que já está posicionado em uma nova região, não deixe de fazer isso. Vou te explicar o porquê mais à frente. Mas você vai fazer o quê? Você vai visitar. É o prefeito? Vai visitar o prefeito. É um grande influenciador da região, um influenciador digital que mora nessa região. Olha, é um empresário de sucesso que todo mundo valoriza. Olha, a rainha da Inglaterra. Essa pessoa tem uma força tremenda. Eu não estou falando uma pessoa. Normalmente, essa ação institucional, a gente visita presidente da Associação Industrial, presidente dos sindicatos, presidente da Câmara, empresários bem renomados e de sucesso,
médicos de sucesso, donos de instituições de sucesso, instituições religiosas. A gente cria toda uma estruturação estratégica e pensada para fazer esse posicionamento institucional. Por que a gente faz isso? Vou te explicar um movimento. Todo movimento ele precisa ser ancorado em algo que tenha credibilidade. Lá na frente, quando você começar a criar a estruturação que a gente fala, que é a fase teaser do produto, voltando um pouco atrás, pode ser na fase de mobilização do produto, que vai envolver a mobiliária ou conscientização. Essa pessoa que teve acesso à primeira vez com o produto, ela tende a validar aquilo que ela tem dúvida com alguém. E se você teve acesso antes a uma pessoa institucional, essa pessoa chancelou o seu projeto, normalmente essa pessoa ela vai falar para quem vem buscar informação com ela, vai falar assim: Cleverson, realmente a construtora X veio aqui comigo, conversou, gostei muito desse produto, inclusive, aí vai um detalhe para vocês, está, incorporadores, inclusive eu dei opinião para eles para adotar isso na marca, para mudar isso aqui no acesso de veículos, para fazer isso aqui na portaria. É muito importante que você escute e, se possível, implemente algumas das sugestões que essas autoridades possam avindar. Se o produto for 100% validado, você não precisa implementar nada. Mas se você perceber que faz sentido o que está sendo colocado, não deixe de fazer um reajuste na campanha, um reajuste no seu produto, que você sabe que a gente pode até em as-built lá na entrega resolver isso no projeto futuro, mas isso ajuda muito a autoridade a falar assim: eu participei desse projeto e por isso eu acredito nesse projeto. Isso ele valida isso. Ou para o cliente que está vindo buscar informação se ele compra ou não o seu produto, ou para o corretor ou para o dono imobiliário que está com dúvida que você pode ser um incorporador de fora, se ele deve ou não vender o seu produto. Então, isso é muito importante que você abra essa precedência. Não quer dizer que você vai implementar tudo que todos estão falando, mas faz sentido implementar? É possível implementar? Implemente. Agora, é obrigatório que você escute e anote tudo que essas pessoas estão dando, porque elas precisam se sentir consideradas no processo de construção desse produto que você vai oferecer. Porque a pessoa, quando ela se sente considerada, ela sente que faz parte do processo. E quando ela faz parte do processo, ela tende a advogar ao seu favor. E se ela conseguiu entender que você valorizou a opinião dela, pode ter certeza, ela vai ser o seu melhor defensor dali para frente. Então, a gente faz essa fase institucional que dura em torno aí de 45 a 30 dias, tá? De 30 a 45 dias no máximo. A gente procura trabalhar com 30 dias, porque a gente tem um prazo aí limite de 180 dias para toda essa ação e a gente começa a dar sequência à próxima fase. A gente vai para a nossa terceira fase aqui, que é a fase de conscientização e mobilização. Essa fase ela é muito simples, mas é extremamente estratégica. O primeiro cliente que você tem que vender o produto não é o comprador final. Você pode achar que eu estou falando besteira, mas não é. É um dos erros que muitos construtores e incorporadores fazem, até dono de imobiliário faz, viu? Já vi muito isso. É não entender que o primeiro cara que precisa comprar o seu produto, a primeira pessoa que precisa incorporar o seu produto, fazer parte desse produto, é o corretor imobiliário, tá? Não é só porque está vendendo muito pela internet que você vai desconsiderar esse movimento. Porque, gente, o princípio básico do mercado imobiliário, as pessoas compram através de 3 pontos aqui, ó, de quem elas gostam, conhecem e confiam. A pessoa pode ter acesso a você até as redes sociais, mas ela só vai confiar em pessoas que ela já fez negócio, ou que ela faz interação, ou que ela faz algum tipo de conexão. Ela pode gostar de você pela internet, ela pode te conhecer pela internet, mas como é que ela confia em você se ela não fez nenhum tipo de negócio com você? E negócio é o quê? Simplesmente, às vezes, você pode ser um amigo de igreja, ter feito um outro negócio com ela, o corretor fez. Você pode ser uma pessoa que joga futebol com ela, o corretor joga futebol com ela. Você pode ser a mulher que vai no salão de beleza com essa amiga. Então, aqui começam as relações. Venda é relacionamento, principalmente venda high ticket, que é o caso nosso do mercado imobiliário. Passou aí de unidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, nós estamos falando de unidades de alto valor agregado para as pessoas. Então, você precisa entender que, nesse ponto, quem você precisa conquistar? O corretor imobiliário. Você precisa se comunicar muito bem com esse corretor. Você precisa escolher as imobiliárias certas do mercado.
Olha, uma das filosofias que eu gosto, às vezes muitas imobiliárias não gostam muito disso aí, eu jogo o jogo aberto. Ou seja, para as praças que eu vou fazer lançamento, eu abro o produto para todos. Todas as imobiliárias têm o direito de vender o meu produto. Porque eu entendo que, a partir do momento que eu dou o direito para todos, quem vende é quem realmente está interessado e capacitado. Eu entendo que tem praças que as imobiliárias querem exclusividade. Nossa, eu vou virar meu canhão, só vou botar meu time aqui se eu tiver exclusividade. Só que, a partir desse movimento de fidelidade, eu não gosto muito desse movimento de exclusividade, porque eu limito o mercado em termos de abrangência. O mercado ele é muito importante através também dos micros parceiros, dos pequenos corretores, das pequenas imobiliárias, dos pequenos parceiros imobiliários. E essa fomentação do mercado, ela gera uma expansão muito grande, inclusive para as grandes imobiliárias que têm um time maior. Quanto mais capilaridade o mercado tem, aquele que é o melhor corretor ou a melhor imobiliária vende mais naturalmente. Então, ela não precisa ter medo do concorrente, porque ela já é a mais eficiente, a mais forte, a mais bem preparada. Então, para a gente não faz sentido a gente criar exclusividade para um único time vender, e normalmente a gente abre isso para todo mundo. E nessa fase de mobilização e conscientização, o que a gente faz? A gente faz o envolvimento desse time. A gente não distribui ainda material para ele sair vendendo, mas a gente começa a falar para ele: nós vamos lançar um empreendimento nessa região, apartamentos desse tamanho, aproximadamente com esse layout, mas eu não comunico ainda a marca do produto, eu não mostro ainda 100% dos benefícios do produto, eu mostro para ele sim o portfólio da nossa empresa, eu mostro para ele sim o que a gente está buscando de posicionamento. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero criar o desejo. O ser humano é um bicho muito simples em termos psicológicos de lidar. Quanto mais você nega acesso, você deve estar pensando nisso: poxa, quanto incorporador que vai para a gente lá, eu fico mordido com esse cara porque ele não me entrega informações. Alguns porque não tem, outros porque são inteligentes e estão implementando a estratégia, o método de lançamento imobiliário, e estão fazendo com que você deseje cada vez mais ter acesso à informação. E quanto mais eu nego para você, mais você quer ter acesso à informação. É conceito de psicologia básica, e você, quanto mais você estudar, você vai entender isso. E aí eu começo a fazer todo esse conceito de posicionar o produto, de mobilizar a equipe, de formatar a estrutura, e começamos muitas vezes a entrar para dentro das imobiliárias e trabalhar os primeiros meses com treinamento de técnicas de venda, com treinamentos de comunicação, com treinamentos de abordagem, com treinamentos de postura, enquanto a gente está elaborando essa mobilização toda e criamos o planejamento. Outra coisa que faz muita diferença para a imobiliária, para o corretor e para o incorporador. Incorporador, apresente um planejamento para a imobiliária. Mostre qual é a sua pretensão de dia D, qual é a sua pretensão de meet, que dia que você quer fazer o meet, que dia que você está pretendendo lançar, quanto tempo deve durar a fase sua de represamento, se você está lançando um produto, por exemplo, que vai ter um represamento, né? Eu estou falando se você está lançando um represamento, porque você pode optar por fazer pré-venda, ou você pode optar por fazer represamento, ou você pode optar por fazer venda direta, ou seja, você abriu e começa a vender. Tá? Aí, cada um desses métodos, existe um momento, uma temperatura que você tem que entender qual você implementa. Nós não vamos falar disso aqui agora, não vamos ter tempo para falar, o vídeo pode ficar muito longo, mas se você quiser saber mais, pode deixar seus comentários aqui embaixo, que depois eu respondo e a gente interage um pouco mais disso, até mesmo pelo Instagram, se você está acompanhando a gente por lá. Mas enfim, voltando aqui, a gente acabou essa fase de conscientização e mobilização das imobiliárias, aí a gente vai começar a fazer no mercado a fase teaser, ela começa a estruturar. Eu gosto, mas eu avalio cada praça, tá? De colocar o teaser uma semana antes de eu fazer um meet com o corretor. Exatamente para gerar mais ansiedade no corretor, para ele lembrar das últimas reuniões que nós fizemos imobiliária por imobiliária. Essa fase de conscientização não é todo mundo junto, eu vou uma a uma imobiliária, falando do produto, conversando com o time, conversando com os gestores, falando o que a gente vai estar organizando, tá? E aí, gente, vou te contar um segredo aqui, que talvez você já saiba. Existe nesse momento uma estratégia que a gente usa na fase de conscientização e mobilização, que é uma chama pirataria. Pirataria, para você que é corretor, não é aquela pirataria de você sair na rua panfletando e falando do produto, fazendo ação de rua, não. A pirataria que a gente trabalha dentro do desenvolvimento imobiliário e da gestão comercial é o vazamento seletivo de informação. Você já viu
De repente, o gestor chega para você e fala, olha, eu tenho esse material que eu estou fazendo a apresentação, mas eu não posso passar para ninguém. E ele chega para você e fala assim, eu vou te mostrar aqui. Você pode tirar uma foto, mas posso te pedir, por favor, não mostra para ninguém. Você sabe um outro conceito muito básico do ser humano sobre um segredo? Sabe? Um segredo só é segredo se ele é dividido com uma outra pessoa. Porque senão um segredo só para mim é algo que não tem valor. Então, a partir do momento que você sabe disso, você usa isso como estratégia para que eu comunique para você algo que eu não quero que você fale, mas eu já sei que a sua ação instintiva vai se mostrar com uma segunda pessoa. E a partir do momento que você mostrou para a segunda pessoa esse algo que era importante, era escasso, era exclusivo, esse virou um segredo da outra pessoa, ela tem que passar para uma terceira. Isso vai virando uma cadeia e vai criando uma base de sedimentação. Você lembra daquele cara que eu falei para você que era a autoridade na fase institucional? Normalmente esse corretor, ou normalmente esse dono imobiliário, ou normalmente essa pessoa que pegou essa informação, ela vai atrás de quem? Dessa outra pessoa que tem autoridade para falar, olha o que está lançando aqui. E aquele cara fala o quê? Ô Cleverson, você acredita que eu participei desse processo? Eu já até sei desse projeto. E esse projeto realmente é bacana. E aí o que faz com você? Reforça com você a intenção e a segurança para vender, porque tem uma autoridade falando para você que realmente o produto é bom e que você pode investir nele. E aí você começa a trabalhar mais eficientemente o produto. E quando eu tiver 7 dias depois, tá? A fase teaser eu não gosto de antecipar ela tanto, mas 7 dias depois é eficiente, porque senão o corretor vai ficando muito bravo contigo, pode ter certeza. E 7 dias você tem um Meet. Aí sim, lá no Meet você vai disponibilizar os melhores benefícios para quem for trabalhar o produto antes. Agora olha que engraçado. Trabalhar o produto antes. Vocês sabem qual que é o corretor que mais performa o produto? Não é o corretor que começa a trabalhar pós-Meet, não é o corretor que começa a trabalhar pós-dia D. É o corretor que, quando ficou sabendo pelo cara do institucional que tem uma empresa incorporadora para lançar um produto aqui, esse cara foi atrás dessa incorporadora. Esse cara procurou saber quem era o Cleverson. Esse cara quer conversar com o Cleverson. Esse cara toma um café com o Cleverson e começa a descobrir. Porque o Cleverson vai colocando detalhes na mesa de que ele vai lançar um produto, mais ou menos essa tipologia. Eu não posso falar o nome, mas o que eu posso falar é o seguinte: cara, trabalha, faz pasta. E esse cara começa a fazer a lista de clientes potenciais dele. E esse cara, normalmente, 60, 90 dias antes do Meet, ele já está se posicionando, já está falando, mesmo sem ter informação sobre o produto, mas ele fala de forma consciente, porque ele já conhece o incorporador, ele tem certeza do portfólio do incorporador, tem certeza da autoridade de quem está entregando, ele tem certeza do compromisso sobre o produto, e ele começa a fazer uma pasta gerando a antecipação do desejo de consumo naquela pessoa, principalmente na mão dele, porque ele está sabendo antes de todo mundo, ele está tendo acesso à informação privilegiada. Agora, o incorporador passa isso? Não. Quem faz essa busca é o corretor, que percebendo o movimento vai buscar. E isso tem, só que tem só com super especialistas. Às vezes eu estou falando algo para você que você já faz, às vezes eu estou falando algo para você que você não acredita. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: as pessoas, os corretores, quem mais vende, quem mais tem performance no mercado imobiliário com o lançamento, esse cara está jogando esse jogo em alto nível e performando muito. E quando chega o Meet, para ele é simplesmente pegar aquela informação e em uma semana ele montou 20 pastas quentes, porque ele já sabe quem ele vai buscar. Ele não pega aquele material e fala assim: agora eu vou disparar meu WhatsApp para todo mundo, que aí começa o erro. Tá? Você sai mandando para todo mundo sem saber quem você está buscando para aquele produto. Produto, gente, tem uma identidade. É como se fosse um casamento. Aquela pessoa que tem identidade, ela tem que procurar outra que tem a mesma vocação para gerar esse casamento. Então, o produto, ele tem uma persona definida e você tem que entender quem desenvolveu aquele produto, o que ele queria com aquele produto e o que ele estava buscando. E se o incorporador não está te falando isso, sinto muito. Se o incorporador está jogando um jogo que já há muito tempo saiu do mercado, o tabuleiro dele está antigo e as peças dele estão velhas. A peça nova no mercado hoje é eu te falar quando eu vou lançar, como eu vou lançar, quem eu quero que você busque e onde essas pessoas estão. Aí sim você vai sair corretor afiado para fazer o seu melhor negócio. Então veja lá, a partir desse momento que eu já fiz um teaser, você está envolvido no processo, corretor, o incorporador tem um aquecimento adequado nesse processo,
Nessa fase teaser, normalmente a gente cria algumas estratégias para que o corretor tenha ferramentas para antecipação da venda. Porque o grande segredo de um lançamento imobiliário é a gente fazer um represamento e no dia D você ter a possibilidade de ter 100% das unidades vendidas em um dia. E não é impossível. Você pegar um prédio de 100 unidades para você vender tudo em um dia, não é impossível, desde que você crie métodos para que nessa fase, que é a fase de engajamento, a fase de aquecimento, a fase de envolvimento do mercado no produto, o corretor esteja extremamente capacitado, motivado, empolgado. O que eu gosto de fazer? Eu sempre crio premiações para quem mais vende, eu sempre crio premiações para venda, eu sempre crio benefícios para fechamento. Então, olha, nesses primeiros 30 dias, um exemplo pode ser o produto vai sair com preço 5% mais baixo do que o preço tabela. Você já vai ter o preço de tabela, só que você vai criar uma data mestre aqui onde vai falar para o corretor, olha, pode falar para o seu cliente que a tabela é essa, no dia nós vamos lançar esse preço, mas quem fizer o pré-cadastro antes, quem fizer a reserva antes, pode ser, antigamente a gente falava em cheques, né? Hoje você tem que ser Pix, então a gente não está pegando mais cheque para esquentar a pasta, mas a gente faz todo o cadastro quente desse cliente e normalmente um dia antes da abertura do stand a gente pede um Pix de R$1.000 para ele ter acesso antecipado ao stand para ele poder garantir no painel, né, de vendas, escolher a unidade antecipada e se beneficiar desses 5% da tabela que vai ter só naquele dia. Você pode achar que não funciona, você pode achar que a estratégia é mentira. Não, isso são travas psicológicas que todo ser humano tem e que funciona muito bem como método de venda há muito tempo, então cabe a gente simplesmente aplicar o que funciona. Benefício para o corretor porque ele se sente motivado, premiação porque você gera uma competição para as pessoas que estão ali envolvidas. Nós entregamos book do cliente, kit mídia, né, que são kit para Instagram, kit para Facebook, todo o material de divulgação. E aí começa a fase de represamento, aproveitando esses benefícios que o corretor pode ter, esses descontos que o cliente pode ter e criando limite do dia D para estar fazendo fechamento. E o último pilar é o próprio dia D. No dia D, a gente procura criar uma exclusividade, né? Então, se a temperatura do empreendimento está de forma adequada, e você conseguiu, por exemplo, se você tem 100 unidades, você tem 300 pastas montadas, isso é excelente. O que a gente faz? Procura aquecer. Chama os corretores que montaram as pastas, dá preferência àqueles que já estão em primeiro lugar e fala, olha, como tem muitas pessoas, muita procura, a gente quer criar um benefício do seu cliente entrar antecipado para poder escolher as unidades. Então nós vamos liberar 30 senhas ou 50 senhas, aí você, incorporador, pode decidir, para que os clientes possam estar acessando antecipadamente o stand e escolher de forma antes dos outros, né, o produto que mais agrada a ele. Algumas pessoas querem imóveis mais altura, outros querem uma vista do sol nascente, e esse cara faz um Pix para garantir o acesso dele, que vai ser esse Pix de R$1.000, vai ser abatido da entrada dele quando ele sentar na mesa para fechar a negociação. E ele vai para dentro do stand, aproveitando esses benefícios para estar sendo feito. E aí a gente distribui uma senha, porque como você abre esse precedente, você chama todo mundo e quem montou pasta, se está em primeiro, a pasta são todas numeradas, mas se o cara que é quarto chegou primeiro do que o outro que tem a pasta primeiro com cheque, a gente cria um novo ranking de estruturação para poder validar esse acesso ali dentro, porque não tem como a gente garantir que o cara que é o número 1 ele vai querer pagar esse Pix para poder ter acesso ao empreendimento. As pastas são para falar para esse cliente que as pastas são falar para o incorporador que esse cliente tem interesse no produto, mas a questão das senhas a gente só começa a trabalhar na fase que vai aí teaser, mas normalmente 3 dias, uma semana antes da abertura das vendas efetivamente, para que você aqueça esse produto. E aí nesse dia D, pode ter certeza, se você chegou nesse nível, se a temperatura está aquecida da forma que a gente comentou aqui, o que vai acontecer é que você vai ter uma performance muito superior. Então, pessoal, veja bem, sei que vocês devem ter percebido aí uma diferençazinha do nosso áudio, não estava gravando, infelizmente aconteceu essa falha aqui, e a gente corrigiu, tá? E isso é o que acontece no lançamento imobiliário. Não existe você falar que não muda o processo ao longo do caminho.
Lançamento imobiliário existe método, não existe fórmula. A gente falou isso no começo do vídeo. Tá? E se existe método, não existe fórmula, o que você tem que fazer? Você tem que planejar essas ações e entender que elas precisam ser revisadas ao longo do processo. Porque o planejamento, lembre-se, ele foi feito para ser revisado, não para ser cumprido. O planejamento é um alvo, tá? Ele não é o caminho. O caminho você faz a cada passo que você vai andando, sabendo para onde você está indo, que é o seu alvo. Então o planejamento ele precisa ser revisado, porque muitas vezes você pode encontrar um buraco no meio do caminho e você precisa revisar. Então, se de repente você está totalmente envolvido naquele processo e você está com o time aquecido e sem que aquilo seja previsto, acontece um outro lançamento que rouba boa parte da sua força de venda para um outro setor da sua cidade, você vai simplesmente seguir o que estava lá? Não, você tem que fazer uma contramedida para compensar aquilo e cabe você debruçar na sua estrutura de custo, na sua estrutura de marketing, na sua estrutura de planejamento e falar assim, o que eu posso fazer nesse momento para poder recuperar? Porque entenda, a fase de lançamento é uma das fases mais importantes dos empreendedores que gostam de trabalhar com imóveis na planta, tá? E você não pode, por uma questão de detalhes, por uma questão simplesmente de planejamento ser algo desenhado para você estar cumprindo, que você não ajuste essa máquina ao longo do tempo, porque às vezes essa falta de decisão pode custar para você 3 anos de estoque aí e ninguém quer passar por essa fase, ninguém quer passar por esse problema. Esse tema é denso, esse tema é um tema que eu adoro, eu vivo isso há muito tempo, a gente já vendeu mais de R$1 bilhão em projetos, a gente já faturou milhões em estruturação de empreendimentos, a gente já desenvolveu milhões de reais, para não dizer bilhões de reais em produtos imobiliários, então a gente entende do que a gente está falando. É muito importante que você adote alguns dos critérios aqui e se você ficou com dúvida, que você deixe aqui nos seus comentários a sua observação ou que você entre em contato com o nosso time ou manda lá no meu Instagram, Cleberson Marques com 2 S no final e começa a interagir com a gente. Vamos falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, vamos falar um pouco mais sobre estruturação de produtos imobiliários, vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento desses projetos e lançamento desse projeto, porque é uma coisa que eu adoro fazer e que faz muita diferença na hora da venda. E por isso você precisa estar sempre dedicado a estudar, porque o mercado é um mercado constante, de atualização constante, e se você está atento a essas transformações, se você está atento aos métodos que estão sendo implementados, muitas vezes algo que a Volkswagen está fazendo vai interferir no seu lançamento imobiliário, ou o pacote que a Gol resolveu lançar vai interferir nas estratégias que você vai colocar no seu empreendimento naquele momento para poder fazer a oferta de venda, ou de repente algo que você possa aprender com eles e trazer para dentro do jogo também. É assim que a gente joga esse jogo ultimamente, é assim que eu posso contribuir com você. Espero que até aqui esse conteúdo tenha sido útil, peço desculpa pela qualidade do áudio anterior e vou te pedir, se você gostou desse vídeo, que você deixe um like aqui e deixe seus comentários, porque isso é a nossa moeda de pagamento para continuar fazendo esses vídeos e divulgando aqui no YouTube. Fechou? Então espero você no próximo vídeo. Um abraço, até mais.